Akuma no Mi de Loki, bem como o seu martelo Ragnir, são sem dúvidas os pontos altos dos mistérios que envolvem esse gigante atualmente. Porém, uma das coisas mais legais também surge em seus olhos vendados. Algo que aprendemos ser desde nascença. E sabendo que olhos em One Piece parecem guardar um segredo maior, ainda mais quando se olha para os olhos demoníacos de Hakuba de Cavendish e Musama e mesmo Mihawk, faz despertar uma pergunta interessante. O que exatamente são os olhos vendados de Loki desde a sua infância? Quer saber tudo sobre o maior hack de observação de todo One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal aqui, os olhos de Loki. Sim, voltando a esse ponto, por quê? Desde criança ele tem os olhos vendados, ele consegue enxergar por aquelas faixas? É somente visual ou tem algo a mais? Considerando o quanto Oda brinca com esse mistério de olhos guardarem segredos e mais segredos, eu acho que tem algo a mais aqui porque o Loki mostrou uns poderes que meus amigos não vimos na série. Nível de escala global. O primeiro poder de One Piece com nível de escala global pode ser do Loki. Assista até o final desse vídeo porque vai explodir sua cabeça. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, eu peço para se inscrever. Agora, se é a pior geração, Camussari, bala de cama no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o segredo por trás da venda dos olhos de Loki. Vamos lá meus amigos, capítulo 1143, descobrimos que as faixas nos olhos do Loki não vêm de um ferimento de quando ele foi derrotado pelos gigantes e por Shanks. Tudo porque ele já usava essas faixas quando era criança. E isso é deveras curioso. Obviamente que vários personagens em One Piece usam máscaras, nem todos. Tem que ter uma razão de enredo por trás disso e eles conseguem enxergar e falar perfeitamente bem. Às vezes o design está lá apenas para um visual bacana, mas Loki acaba sendo diferente porque Oda deixou algumas pistas incríveis de um poder ocular além da compreensão que não vimos ainda na série. Não é novidade que os olhos têm mistérios antigos em One Piece. Muitas teorias sobre conexão de Mihawk, Imu, Hakuba, até o Zoro com seu olho fechado carregam aquele ar de existe algo a mais. E a escolha desses personagens, sim, parece ir muito além do apelo visual. Loki foi chamado de príncipe amaldiçoado desde o momento que nasceu, muito atrelado, claro, às profecias de que ele mataria o seu pai. Mas como os gigantes poderiam dizer que um bebê é de fato amaldiçoado? Certamente deveria ter algo facilmente visível que os convenceu que sim, o Loki era o mal em pessoa, e isso pode ser os seus olhos. Eles podem ter ligação com algum tipo de demônio primordial, com Imu-sama ou mesmo Nika, o Deus Sol, que lembrem, é considerado um destruidor de mundos para metade da ilha de Elbaf. E pode ser por isso que o Loki usa bandagens. É um pouco como Katakuri, escondendo sua boca. Loki foi discriminado enquanto crescia e acabou se cansando disso. Isso também pode abrir para Loki realmente não ser um vilão, coisa que eu acho que todo mundo já acredita. E Elbaf e suas superstições foram o que fizeram o Loki acreditar que ele é de fato um destruidor. Agora Loki é realmente incrível pelo simples fato de que ele pode enxergar com essas bandagens, tá? Isso deveria deixar ele uma total escuridão. Mas de alguma forma ele consegue ver e consegue ver muito bem. O ponto onde a coisa ganha mais mistério é que ele está com algemas de Kairoseki. E isso enfraquece ele. E até hoje em One Piece não vimos em nenhuma instância um usuário de Akuma no Mi usar qualquer tipo de haki quando acorrentado com Pedra do Mar na sua totalidade, ou seja, 100%. Notem uma coisa, as algemas e correntes de Kairoseki não restringem o uso do haki. No entanto, como elas enfraquecem o usuário da Fruta do Diabo porque replica o poder do mar, para usar o haki o usuário precisa de uma certa quantidade de força e força de vontade. E o Kairoseki enfraquece esses aspectos do usuário e impede o seu foco para o uso do haki. Só que o Loki, ele estava com pelo menos uma tonelada de correntes o prendendo e usando casualmente a sua visão e até detalhando eventos que ainda não tinham acontecido. Quando olhamos para toda a série do One Piece, o personagem com o maior potencial de um haki de observação não é nenhuma lenda pirata, nem muito menos um herói da marinha, mas uma garotinha. Aiza, lá na Ilha do Céu, é sem dúvidas aquela que tem o maior potencial de observação com haki que já vimos até agora, porque ela tem um dom de nascença. A Aiza conseguia seguir os movimentos do Enel
quando ele estava voando como um relâmpago. Lembre que isso aí é a velocidade da luz. Ela não tinha nenhum problema de seguir o Enel. Estamos falando aqui de uma garotinha com pouco ou zero treinamento em luta e, claro, no uso do Haki. Era uma coisa natural para ela. Inclusive vale destacar que quando o Vegapunk menciona as armas ancestrais, aparece a Aiza no momento da sua fala ali sobre Uranus, hein? Agora, Loki, ao que parece, eleva em muito esse conceito, porque o Loki consegue enxergar mesmo com bandagens nos seus olhos. Lembrem que o Fujitora, que tem um haki de observação incrível, que permite que ele consiga andar tranquilamente mesmo sendo cego, não consegue ver rosto de pessoas. Ele disse que queria ter seus olhos de volta para olhar a face gentil do Luffy. Só que o Loki diz que o Shenrock é a cara do seu irmão. Nesse capítulo, no japonês original, ele realmente diz, abre aspas, que eles têm o mesmo rosto. Embora ele possa ter visto o rosto de Shanks no passado, como ele poderia ver o rosto de Shenrock agora com essas bandagens? Outros momentos, ele antecipa os ataques de Gunko e mais ainda, ele diz que vai perder o round antes mesmo do Luffy lançar um ataque nele. Ele ainda consegue enxergar claramente com essas bandagens nos olhos. Então é pelo menos um pouco significativo, porque Loki, ao que parece, pode ter o maior haki de observação de toda a série. Tão forte que mesmo enfraquecido pelas pedras do mar, ela age naturalmente como uma visão além do alcance, se tornando um poder inerente que nem precisa de foco para ser utilizado. O uso da venda em outros animes é frequentemente usado por personagens do tipo vidente. Eu gosto de Jujutsu Kaisen. Gojo usava uma venda para diminuir a quantidade de informações que os seus olhos divinos absorviam. Será que o Loki não tem tanta informação chegando nos seus olhos que ele consegue de fato ver até a energia espiritual das pessoas? Loki pode ver claramente coisas que os outros não podem. E ele pode muito bem ser o personagem com o melhor haki de observação de todo One Piece. E muito possivelmente deve prever o futuro também. Quão claramente ele consegue ver o futuro é uma questão que eu acho que vale um debate. Mas lembrem que tem teorias muito antigas de personagens como Shanks que talvez ele conseguisse ver o futuro anos e anos à frente. Sabemos que isso é possível, Madame Charlie faz as suas previsões, o próprio Loki já nasceu com uma previsão atrelada a ele, a profecia de 800 anos, então dá pra ver no futuro, eu acho que não de uma forma clara, e o Loki pode ser dessas figuras que nascem a cada centenas de anos. O Loki ele está claramente interpretando um vilão. Elbaf ainda existir pode ser porque ele previu que era o que ele precisava fazer. O próprio crescimento do seu irmão Hyruujin é culpa do Loki. Não haveria novos piratas guerreiros gigantes se não fosse por Loki tomando suas decisões de atormentar seu irmão quando ele era criança. Então todos os blefs e o comportamento do Loki podem ser porque ele sabe o resultado disso, porque consegue ver muito à frente no futuro. Ele sabia que o Luffy não mataria. O fogo que ele ateou pode parecer uma ameaça, mas também é muito útil para ativar toda a Elbaf para responder à ameaça dos Cavaleiros Divinos que estão sequestrando as crianças. Agora, entrando a fundo, Loki ofereceu-se para eliminar completamente uma tripulação pirata rival que o Luffy escolhesse caso ele fosse liberto. E galera, isso aqui tá flertando com a possibilidade do Loki ter a habilidade de atacar qualquer um no mundo, não importa aonde a pessoa esteja, porque ele consegue localizar. E olha só, ele diz que consegue descobrir a localização do Shanks a qualquer momento. Notem a ênfase da sua fala em como ele diz ao Luffy que pode dizer a ele aonde o Ruivo está agora. E o Shanks, galera, está no mar, ele não está parado numa ilha. Então se Aiza tinha um haki ao nível de uma ilha toda, o Loki deve ter um haki em escala global e pode ser o primeiro poder dessa escala que vemos em toda a série. E curiosamente Oda ele brinca com o conceito dos olhos do Deus Sol Ra, que era considerado o criador do universo. Deus do Sol na mitologia egípcia, ele é o originador da vida, luz, calor, também é o rei de todos os deuses. O olho de Ra também se conecta ao Mihawk, que é outro personagem que tem uma teoria muito forte aí por trás dos seus olhos. Por quê? A sua alcunha de olhos de falcão e clarividente em seu design de personagem original e esboços se alinham com as descrições dos olhos de Ra, porque o Deus Sol é frequentemente desenhado com cabeças de falcão. Olha que coisa legal. E para ficar tudo mais legal, bom, o Loki tem tatuagens que lembram um pássaro também. Olho de Ra
possui uma grande dualidade: proteção, equilíbrio, destruição, depravação. E na mitologia nórdica também temos algumas importâncias de olhos. O Odin dá um dos seus olhos em troca da sabedoria cósmica, percepção dos mistérios do universo e conhecimento do passado, presente e futuro. E com esse conhecimento, essa onisciência, Odin se torna mais consciente do destino que aguarda os deuses, incluindo a profecia do Ragnarok, o fim do mundo. Esse conhecimento guia ele enquanto ele se prepara para a batalha final, apesar de saber que não pode impedi-la. Apesar da sua sabedoria e poder e conseguir ver o futuro, Odin não pode parar o Ragnarok, porque o fim do mundo, na mitologia nórdica, é um destino que está entrelaçado no tecido da própria existência. É um destino ao qual até mesmo os deuses estão vinculados. Então é por isso que o Loki diz que vai ser aquele que vai destruir o mundo. E eu acho que isso está atrelado a ele ser o responsável pela destruição da Red Line. Vale mencionar aqui uma outra conexão muito curiosa com outro deus sol, Garuda, o pássaro solar, inimigo das serpentes. E lembre que os gigantes chamam a Red Line de serpente banhada em sangue. Então, muito desse poder pode vir do sangue de Loki, ligado aos gigantes ancestrais e também a conexões com deuses antigos. O Enel já demonstrava um poder incrível, combinando seu haki com sua fruta, capaz de acertar qualquer um na ilha. E o Loki talvez possa realmente ser capaz de usar Ragnir e direcionar um ataque em qualquer lugar do mundo. E por isso que ele diz para o Luffy que ele pode derrubar qualquer rival que ele peça. E isso coloca ele com um haki de observação divino, capaz de ver não só o presente, mas também o futuro do próprio mundo. Muito legal isso, né, galera? Eu tô gostando como o Oda ele tá construindo o Loki aqui para ser um personagem que tem algo a mais nos seus olhos. Vale lembrar que o Doflamingo ele não mostrou também quando criança. O Doflamingo usava óculos, no SBS o Doflamingo tirava óculos, tinha outro por baixo. Só que eu acho que o Loki ele tem algo a mais aqui, porque são bandagens, é uma venda nos seus olhos, não é um óculos. Isso, em tese, deveria impedir que ele conseguisse enxergar. E o fato dele usar isso desde criança pode ser porque os seus olhos são a marca da maldição. E ele tem um dom natural de haki de observação, capaz de enxergar tudo o que acontece no mundo inteiro. Por isso, ele consegue encontrar o Shanks a qualquer momento. Muito legal, né? Tem alguma teoria aí sobre olhos no mundo de One Piece e principalmente do Loki? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!